Bom, pessoal, voltamos para fazer a quinta parte da live, falando agora sobre o Espírito Santo. Depois que eu fizer esta live, vou editar esta postagem e deixar o texto explicativo na íntegra para que possa ser lido e conferido, né? Porque eu vou citar aqui muitas fontes bíblicas, né? E outras fontes também, para que não haja dúvidas, né? Porque se as pessoas só escutam falar, depois elas podem esquecer o que eu falei ou interpretar errado, né? Daí vai ter que escutar tudo de novo. Então é melhor ler. A leitura, inclusive, é um dom de Deus. Se não fosse assim, a Bíblia seria desnecessária, né? Então vamos lá. O Espírito Santo. Que diz a doutrina da Trindade sobre o Espírito Santo? Eles dizem que é uma terceira pessoa, um Deus à parte. É uma pessoa, é como se fosse, por exemplo, tem Jesus Cristo e tem Deus Pai, né, chamado Jeová, que na doutrina da Trindade não é mencionado como sendo Jeová, mas apenas Deus, ou então Senhor, né? Para Jesus tem um nome, Jesus. Mas para o Deus Pai não tem nome, é Senhor, né? Já começa por aí. E o Espírito Santo? O Espírito Santo também não tem nome. Ele é chamado de Espírito Santo. É como se esse fosse o nome dele. Assim é a doutrina da Trindade. E eles dizem que esse Espírito Santo é totalmente Deus, né? O livro A Nossa Ortodoxa Fé Cristã, que pertence aos ortodoxos, e haja visto que os ortodoxos são mais uma... é como os evangélicos, eles são uma diáspora, uma separação da Igreja Católica. Lá eles dizem que eles entendem, eles têm o entendimento o entendimento completo sobre as Escrituras. No entanto, eles acreditam nas mesmas coisas que os católicos acreditam, com algumas diferenças, né? Por exemplo, eles não acreditam na virgindade de Maria. Os sacerdotes ortodoxos estão liberados para casar, com exceção dos bispos, né? E assim sucessivamente. Muda alguma coisinha, né? É igual a igreja anglicana. É a mesma coisa do que o catolicismo, só muda algumas coisas, né? Mas todas elas acreditam que o Espírito Santo é uma pessoa, né? Mas o que dizem as Escrituras? As Escrituras dizem o seguinte sobre a palavra Espírito. O que significa Espírito? A palavra mais frequentemente usada para Espírito no hebraico é Ruah, que significa fôlego. E pode também significar vento, né? E nas escrituras gregas, mais conhecidas como Novo Testamento, a palavra que é vertida por Espírito é pneumá, que significa a mesma coisa, fôlego, né? Indicam estas palavras que o Espírito Santo é uma pessoa? Um fôlego é uma pessoa? Vamos lá. O uso que a Bíblia faz de um Espírito Santo indica que se trata de uma força controladora que Deus usa para realizar uma variedade de propósitos. Até certo ponto pode ser comparada com a eletricidade, uma força que pode ser adaptada para realizar grande variedade de operações. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, a Bíblia declara que a força ativa de Deus, que foi escrita como Ruá, Espírito, movia-se por cima das águas. Ué, era Deus ali ou era uma outra pessoa que se movia por cima das águas? E a Bíblia é clara, diz a força ativa de Deus, né? Ou seja, o Espírito de Deus, ou seja, a sua vontade, aquilo que ele queria fazer, né? Movia-se, né?
Por exemplo, você quando quer fazer uma coisa, você vai lá e faz. Então esse ato de fazer é o seu espírito, né? Mas a gente vai entender isso aí no decorrer desta live, né? Então, o Espírito Santo era a sua força ativa, trabalhando então para moldar a terra. Deus usa seu Espírito para esclarecer os que o servem. Por exemplo, Davi orou: ensina-me a fazer a tua vontade, porque tu és o meu Deus. Teu Espírito, que na Bíblia original está escrito Ruá, é bom. Teu Espírito é bom. Guie-me ele na terra da retidão. Isso está escrito lá em Salmos 143, 10. Quando 70 homens capazes foram nomeados para ajudar a Moisés, Deus lhes disse: terei de tirar um pouco do Espírito, Ruá, que há sobre ti, e colocá-lo sobre eles. Indica essa palavra Ruá, que também é vertida por Espírito Santo, indica que ele é uma pessoa, a parte, né, Deus iria tirá-lo para colocar em 70 pessoas, ou era a própria vontade de Deus que movia Moisés, né? Pensem bem, se o Espírito Santo fosse uma pessoa à parte e ele estava fazendo tudo, porque tudo na Bíblia é feito pelo Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo fosse uma pessoa à parte, por que Deus? Ele então não iria fazer nada, era só o Espírito Santo. O Espírito Santo seria superior a Deus, né? Se ele fosse uma pessoa, né? As profecias bíblicas foram registradas quando homens de Deus foram movidos por Espírito Santo. Agora, no grego, né, estava escrito lá, pneuma. Nesse sentido, a Bíblia foi inspirada por Deus, sendo que a palavra grega para isso é theopneustos, que significa soprado por Deus. Ou seja, aqueles profetas que escreviam, e tanto os profetas como os discípulos também, quando eles escreviam a palavra, eles eram inspirados por quem? Por Deus. Todos concordam com isso. Por Deus. Mas ele usava o quê? O seu espírito, a sua vontade, né? Ou esse espírito era uma pessoa à parte. Falava, vai lá e fala isso. Seria ilógico, né? Para que Deus, se o Espírito Santo fosse uma pessoa, não é mesmo? O Espírito Santo impeliu Jesus a ir ao deserto depois do seu batismo. O Espírito era como fogo dentro dos servos de Deus, fazendo com que ficassem energizados por esta força. E isso os habilitou a falar destemida e corajosamente. Todos esses textos bíblicos aqui, que depois eu vou deixar aqui para que possam ser consultados, mostram que o Espírito, ou pneuma, ou ruá, era a força de Deus, era Deus agindo neles. Por meio do seu Espírito, Deus executa seus julgamentos em homens e em nações. Depois tem lá texto do livro de Isaías. E o Espírito de Deus pode alcançar toda parte, agindo quer a favor, quer contra as pessoas. Poder além do normal. O Espírito de Deus pode também suprir poder além do normal aos que servem a Deus. Isto os habilita a suportar provações de fé ou a fazer coisas que de outra forma não conseguiriam. Por exemplo, sobre Sansão, relata-se: o espírito de Iavé veio sobre ele, e sem nada ter nas mãos, despedaçou o leão. Está lá, é a versão da Bíblia de Jerusalém, católica, né? Será que uma pessoa divina realmente veio sobre Sansão e se apossou dele, manipulando seu corpo para fazer o que ele fez? Não. Foi realmente o Espírito do Deus eterno que fez Sansão ficar forte, né?
Sansão não foi possuído, né, por um espírito. Isso acontece com os demônios. Né? Os demônios se apossam de pessoas, né, e as dominam e as forçam a fazer coisas. Agora, Deus não, nem Deus, nem Jesus e nem os anjos se apossam de pessoas. Né? Portanto, seria errado dizer que o Espírito Santo, supostamente uma pessoa, se apossou então dos profetas, dos apóstolos. Né? O Espírito de Deus também deu poderes aos discípulos de Jesus para fazerem coisas milagrosas. Relata que os discípulos estavam reunidos em Pentecostes quando repentinamente ocorreu do céu um ruído bem semelhante a de uma forte brisa impetuosa. É aquilo que eu já disse, vento. O Espírito ele é semelhante a um vento para o nosso entendimento. Né? E todos eles ficaram cheios de Espírito Santo e principiaram a falar em línguas diferentes, assim como o Espírito lhes concedia fazer pronunciação. Ó, todo mundo sabe que as possessões elas são feitas por uma pessoa espiritual contra uma única pessoa. Uma única pessoa espiritual nunca possuiu duas pessoas ao mesmo tempo. Né? Não pode, isso não pode acontecer, porque são pessoas. Não existe um caso na Bíblia de uma possessão de um anjo para várias, um demônio para várias pessoas. Não. Existem relatos de que várias pessoas espirituais se apossaram de uma única pessoa. Mas, no entanto, aqui existiam 120 discípulos naquela sala quando o Espírito Santo os habilitou a falar em línguas. Quem que os habilitou? Foi uma pessoa chamada de Espírito Santo ou foi a força de Deus que pode habilitar várias pessoas? Habilitar, não possuir. Né? Assim, o Espírito Santo deu a Jesus e a outros servos de Deus o poder para fazer o que seres humanos normalmente não podem fazer. O Espírito Santo é uma pessoa, mas não há textos bíblicos que falam do Espírito Santo em termos pessoais? Assim podem ser argumentados. Né? Sim, mas note que o teólogo católico Edmund Fortman diz sobre isso no livro O Deus Trino. Embora esse espírito seja geralmente descrito em termos pessoais, parece bem claro que os escritores sagrados jamais conceberam ou apresentaram este espírito como sendo uma pessoa distinta. O próprio teólogo reconheceu isso, ele estudou um pouco mais, então ele reconheceu isso. Nas escrituras não é incomum que algo seja personificado. Diz-se que a sabedoria tem filhos. Lucas 7,35. Ora, pela sabedoria ter filhos, a sabedoria é uma pessoa? O pecado e a morte são chamados de reis. É o pecado e a morte. Por eles serem reis, eles são pessoas? Veja lá, Romanos capítulo 5, versículo 14 e depois do 21. Em Gênesis 4,7, a The New English Bible, ou a Nova Bíblia em inglês, diz: o pecado é um demônio de tocaia na porta. Personificando o pecado como espírito iníquo de tocaia nos passos de Caim. Mas, naturalmente, o pecado não é uma pessoa espiritual. Personificar o Espírito Santo tampouco o torna uma pessoa espiritual. Ou seja, da mesma forma como essas coisas não são pessoas, por exemplo, a sabedoria não é uma pessoa, o espírito também não é uma pessoa. Né? Porque existem também, por exemplo, esse aqui, o Espírito de Deus, ele é um Espírito Santo. Por quê? Porque Deus é santo.
Agora, existe o espírito maligno, né? Por exemplo, o espírito de Satanás não é um Espírito Santo. Ele é um espírito pecador, né? Mas, no entanto, o espírito de Satanás também não é uma pessoa à parte dele, né? É ele, é a vontade dele. Similarmente, em 1 João capítulo 5, versículos do 6 ao 8, não apenas o Espírito, mas também a água e o sangue são mencionados como sendo testemunhas. Mas a água e o sangue, obviamente, não são pessoas, e tampouco o Espírito Santo é uma pessoa. Você já pensou a água ser uma pessoa? É uma pessoa para dar testemunho? Então, faça essa equivalência. Em harmonia com isso, há o uso comum que a Bíblia faz do Espírito Santo de modo impessoal, como, por exemplo, colocando-o num paralelo com água e fogo. Depois nós vamos colocar esses textos aqui, Mateus, capítulo 3, versículo 11, e Marcos, capítulo 1, versículo 8. Insta-se as pessoas a ficarem cheias de Espírito Santo, em vez de vinho. Fala-se delas como estando cheias de Espírito Santo, do mesmo modo como estão cheias das qualidades como sabedoria, fé e alegria. Vocês estão entendendo? As pessoas podem ficar cheias de alegria, também como podem ficar cheias do Espírito Santo. Se o Espírito Santo fosse uma pessoa, a alegria também seria uma pessoa, a parte da pessoa que fica alegre. E em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 6, o Espírito Santo é incluído entre várias outras qualidades. Tais expressões não seriam tão comuns se o Espírito Santo fosse realmente uma pessoa. Além do mais, ao passo que alguns textos bíblicos dizem que o Espírito fala, outros textos mostram que isso era realmente feito através de seres humanos ou de anjos. Mateus 10, 19. E depois tem outros textos. A ação do Espírito nesses casos é comparável à de ondas de rádio que transmitem mensagens entre pessoas distantes uma das outras. Simples. Em Mateus 28, 19, faz-se referência ao nome do Espírito Santo. É aquele texto que Jesus falou, né? Batizai em nome do Pai, né? Em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Qual é o nome do Espírito Santo? Mas a palavra nome nem sempre significa um nome pessoal, quer em grego, quer em português. Quando falamos em nome da lei, não nos referimos a uma pessoa, referimos-nos ao que a lei representa, sua autoridade. O Word Pictures in the New Testament, ou então Quadros Verbais do Novo Testamento, de Robertson, diz: o uso do nome, o noma, aqui é comum na Septuaginta e nos papiros para poder ou autoridade. Assim, o batismo em nome do Espírito Santo reconhece a autoridade do Espírito que é de Deus e que opera pela vontade divina. Vocês já pensaram que se você for chega um policial na sua porta e fala: em nome da lei estou entrando? Quer dizer, em nome da lei é uma pessoa, né? É porque a lei tem nome, né? E qual é o nome da lei? O ajudador. A Bíblia ela fala sobre o Espírito como o ajudador. Jesus falou: vou-lhes enviar o ajudador. Vamos ver aqui se esse ajudador também é uma pessoa. Né? Jesus falou do Espírito Santo como sendo ajudador. E disse que esse ensinaria, guiaria e falaria. A palavra grega que ele usou para ajudador é parakletos. Está no gênero masculino. Assim, quando Jesus se referiu ao que o ajudador iria fazer, ele usou o pronome no masculino. Por outro lado, quando se usa a palavra grega neutra para espírito pneumá, emprega-se apropriadamente um pronome neutro.
Por exemplo, it em inglês. A maioria dos tradutores trinitaristas oculta este fato, como admite a New American Bible, ou Nova Bíblia Americana, católica, a respeito de João 14,17. A palavra grega para espírito é neutra, e ao passo que usamos pronomes pessoais em inglês ele, seu e lhe, a maioria dos manuscritos gregos empregam it. Assim, quando a Bíblia usa pronomes masculinos em conexão com paracletos, em João 16, 7 e 8, isto se harmoniza com regras da gramática e não expressa uma doutrina. Não é parte de uma trindade. Várias fontes reconhecem que a Bíblia não apoia a ideia de que o Espírito Santo seja uma pessoa de uma suposta trindade. Por exemplo, a Enciclopédia Católica diz o seguinte: em lugar algum do Velho Testamento encontramos indicação clara da existência de uma terceira pessoa. Ou seja, essa terceira pessoa, suposta terceira pessoa, chamada Espírito Santo, ela só é interpretada a partir de Mateus, ou do Novo Testamento em diante. Antes não. Se era para ser um ensinamento claro, se Deus revelava-se aos hebreus, cadê o Espírito Santo ali? Né? O teólogo católico Fortman diz o seguinte: os judeus jamais consideraram o Espírito como sendo uma pessoa. Tampouco existe evidência sólida de que qualquer escritor do Velho Testamento tivesse tido tal conceito. O Espírito Santo é usualmente apresentado nos sinópticos, ou evangelhos, e em Atos como força ou poder de Deus, do divino. Né? E a Nova Enciclopédia Católica admite, claramente, não considera o Espírito como Deus ou pessoa. Ou seja, vocês podem ver, os católicos eles consideram o Espírito Santo como uma pessoa, mas a literatura oficial dos católicos não o considera assim. E ela diz o seguinte: se às vezes diz também, a maioria dos textos do Novo Testamento revelam o Espírito de Deus como sendo algo, não alguém. Isto se vê especialmente no paralelismo entre o Espírito e o poder de Deus. Isso está escrito lá na Enciclopédia Católica. Né? Não precisa nem ser interpretado de outra maneira. Está claro. Né? A Catholic Dictionary, ou o Dicionário Católico, que é uma literatura católica, diz o seguinte: como um todo, o Novo Testamento, bem como o Antigo, fala do Espírito como sendo energia ou poder divino. Você que é católico vai contra a sua própria literatura? Assim, nem os judeus e tampouco os cristãos primitivos encaravam o Espírito Santo como parte de uma trindade. Este ensino surgiu séculos mais tarde, como diz o Dicionário Católico. A terceira pessoa foi asseverada num concílio, chamado Concílio de Alexandria, em 362 d.C. E finalmente pelo Concílio de Constantinopla, em 381 d.C. Cerca de 3 séculos e meio depois que os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo em Pentecostes. Ou seja, lá entre os discípulos não havia nenhum Espírito Santo como uma pessoa. Mas depois, na grande apostasia, na qual depois eles fundaram a igreja ligada ao governo imperialista romano, aí eles começaram a adotar ensinamentos do paganismo, e entre os quais se convencionou-se que o Espírito Santo ali escrito na Bíblia seria uma pessoa. Um entendimento muito equivocado, por sinal. Né? Não, o Espírito Santo não é uma pessoa e tampouco parte de uma trindade. O Espírito Santo é a força ativa de Deus que ele usa para realizar a sua vontade.
não é igual a Deus, mas está sempre à sua disposição e subordinado a Ele. É como a sua vontade, por exemplo. Vamos supor que você está com vontade de fazer uma sopinha de legumes. Essa vontade sua é o seu espírito. Ou seja, você está com aquela vontade, né? Aquela força ativa dentro de você mesmo para fazer uma sopinha. Assim é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus. É a vontade dele fazer as coisas, conforme nós já vimos aqui, nesta live. E eu vou deixar aqui embaixo este texto para consultas. Meus amigos, esta foi a quinta parte da nossa live. Nós falamos agora sobre o Espírito Santo. Mas, no domingo que vem, a gente vai falar de um assunto, desse mesmo assunto. Nós vamos, então, analisar aqueles textos que as religiões usam para provar que o Espírito Santo é uma pessoa, que, conforme nós já vimos hoje, prova-se que não é. Então, a sexta parte desse assunto, o tema vai ser o seguinte: que dizer dos textos que provam, os textos deles, certo? Meus amigos, então, bom final de domingo a todos e até no domingo que vem, ou então antes um pouco, às vezes a gente pode ter algum outro assunto para falar, sempre assunto relevante, tá? Então, até lá.